O presente trabalho, proposto pela disciplina de Teoria Geral do Direito Privado, é versado acerca dos direitos da personalidade, consistindo inicialmente numa análise jurídica de algumas cenas do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, relacionando-as com os direitos da personalidade estudados na disciplina. Direito à honra. O filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa se inicia com um vilão mistério desrespeitando o direito à honra do personagem principal, Peter Parker, revelando em um vídeo gravado antes de sua morte que o jovem era o indivíduo por trás da máscara do herói e caluniando-o, afirmando que sua morte foi provocada pelo Peter, além de incumbir a ele toda a responsabilidade do ataque de drones ocorrido no local da batalha, cujo autor foi o próprio vilão. O direito à honra é um direito da personalidade protegido pelo Código Penal, que em seu artigo 138 diz: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, pena detenção de 6 a 2 anos e multa. Além do dispositivo legal citado anteriormente, tem-se ainda o artigo 17 do Código Civil, que condena qualquer ação que notabilize a pessoa e a coloque diante do desprezo da sociedade, estabelecendo que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Em sequência, com a honra afetada, muitos outros direitos da personalidade de Peter também sofreram consequências, sendo os principais o direito à imagem e o direito à privacidade. Direito à imagem e direito à privacidade. Ao ter sua identidade heróica revelada, o adolescente e seus entes queridos passaram a ser perseguidos pelas grandes mídias e tiveram seus rostos expostos para o mundo. Uma cena do filme que demonstra a invasão de privacidade sofrida por eles é o momento em que um helicóptero começa a rodear o apartamento em que Peter e sua tia moravam. Além disso, ocorre também a invasão da mídia ao ficar questionando Michelle Jones sobre seu relacionamento amoroso com o recém-descoberto herói. Tais situações vão de encontro aos artigos 20 e 21 da Lei de número 10.406 do Código Civil, que pregam a inaceitabilidade de qualquer tipo de violação à privacidade e à imagem do indivíduo. Conforme disposto nos slides, o artigo 20 diz: salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. E o artigo 21 diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. A situação passou a afetar tão fortemente a vida pessoal de Peter Parker e das pessoas de seu ciclo social que ele e seus amigos tiveram seus pedidos de ingresso na faculdade negados por conta das polêmicas envolvendo o herói. Para tentar contornar essa situação, Peter recorre ao Doutor Estranho com o intuito de que ele pudesse apagar da memória das pessoas a sua verdadeira identidade. Contudo, o feitiço acaba dando errado, provocando um rasgo no multiverso e ocasionando a volta de alguns daqueles que sabiam, em outros universos, que o Peter Parker era o Homem-Aranha, como os famosos vilões Dr. Octopus, Electro, Duende Verde, Largato e Homem-Areia. Com isso, a missão que se instala inicialmente é de capturar tais vilões e enviá-los novamente aos seus devidos universos por meio da anulação do feitiço inicial. Porém, o problema é que se isso fosse feito, o destino dos 5 seria a morte. Direito à vida. Conhecendo o destino final dos vilões, caso a anulação do feitiço fosse feita, Peter decide tentar curá-los e, assim, permitir uma segunda chance a todos. Nesse cenário, é possível notar a presença do direito à vida, já que Peter reconhece os inimigos como eles realmente são, ou seja, pessoas que sofreram determinados acidentes, transformando-os em seres que passaram a não controlar seus impulsos e comportamentos. Peter consegue enxergar os vilões como as pessoas que eram antes dos problemas que os transformaram em criminosos, e acredita que, como seres dotados de personalidade, tinham um direito à vida, atitude que remete às disposições do caput do artigo 5º da Carta Magna Brasileira, que estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direito ao nome.
Além disso, Parker, no tratamento que dirigia aos seus inimigos, é encontrado o direito ao nome. Reconhecendo-os como seres humanos, Peter dispensava tratá-los por seus nomes vilanescos e os chamavam por seus respectivos nomes de batismo, em algumas vezes até mesmo precedido do pronome de tratamento senhor. A atitude do herói se encontra em concordância com o artigo 16 do Código Civil, que enuncia que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Contudo, durante o processo de fabricação das ferramentas responsáveis pelas curas, os vilões começaram a recusar a ideia de Parker, ou seja, começaram a negar que seus superpoderes fossem retirados e de serem salvos da influência maléfica que eles causavam. Tendo isso em vista, é notado o direito ao corpo, já que os vilões não queriam a interferência de Peter em seus respectivos corpos, invocando o artigo 13 do Código Civil, que delimita que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Ao se recusarem ao processo de cura, os vilões ficaram desequilibrados e foram instigados pelo Duende Verde a matar Peter Parker, que se uniu aos outros 2 Homens-Aranhas dos outros multiversos para que juntos pudessem curar os vilões à força durante a batalha, tendo em vista que se encontravam em legítima defesa própria e de terceiros. Os objetivos dos heróis foram bem-sucedidos, mas o rasgo do multiverso começou a se tornar incontrolável, e como método de resolver a situação, Peter permitiu que Doutor Estranho apagasse da memória de todos quem era Peter Parker, inclusive das pessoas de seu círculo íntimo, sendo dessa forma que o filme se encerra. O julgado que o grupo escolheu para ser analisado trata de um recurso especial atribuído ao STJ em 7 de março de 2018. Esse recurso provém de uma ação ajuizada em 17 de julho de 2014 e foi interposto em 19 de abril de 2017. O propósito da peça consiste em determinar os limites da responsabilidade de provedores de aplicação de busca na internet em relação à divulgação não consentida de material íntimo, divulgado antes da entrada em vigor do Marco Civil da Internet. O que deu causa à ação de 2014 foi a publicação no Facebook, por parte do ex-parceiro da requerente, de uma foto em que a vítima se encontrava seminua. A autora pediu indenização por danos morais contra o propagador do conteúdo, mas também requereu uma indenização da rede social em questão, o Facebook, pelo fato de não ter tido seus pedidos de exclusão do conteúdo atendidos após reiteradas solicitações. Logo de início, 2 dificuldades foram encontradas para resolver a demanda da vítima. A primeira delas em relação à culpa do Facebook, tendo em vista que o ato ilícito não foi provocado por ele. Ou seja, não foi o Facebook que expôs a pornografia de vingança. Em segundo lugar, a falta de uma legislação específica sobre o assunto, tendo em vista que o Marco Civil da Internet, a Lei 12.965 de 2014, ainda não tinha sido promulgada nem publicada à época do fato. Com relação à primeira dificuldade, ou seja, a culpabilização ou não do Facebook, o Tribunal de Origem entendeu que não haveria em que se falar da culpa desta plataforma. Isso porque o material não se tratava de pornografia, já que a vítima não foi exposta totalmente nua. Portanto, manter o conteúdo na plataforma não se caracterizou como ato ilícito. Foi dessa decisão que o recurso ora analisado surgiu, já que a autora ficou inconformada e apresentou a existência de dissídio jurisprudencial e violação dos artigos 17, 20, 21, 186, 927 e 944 do Código Civil e 21 da Lei nº 12.965 de 2014. Contudo, em relação a esta última, ficou decidido pela terceira turma do STJ pela não aplicação do Marco Civil a fatos pretéritos à sua entrada em vigor, como é o caso. O STJ deu provimento ao recurso após refutar o Tribunal de Origem em relação ao material ser ou não pornográfico. Com base em pesquisas, ficou decidida a não descaracterização do material pornográfico apenas pela ausência de nudez total, e também ficou decidida a irrelevância do rosto da vítima não estar evidenciado de maneira flagrante, uma vez que a mulher sabe ser sua intimidade sendo desrespeitada. Em conclusão,
o STJ reconheceu a configuração do dano moral e a corresponsabilidade civil do Facebook diante da sua inércia em relação às iterativas comunicações extrajudiciais que lhe foram dirigidas pela interessada em fazer cessar a divulgação indevida de sua fotografia íntima. Além disso, prevaleceu a orientação consagrada na respectiva corte de que a controvérsia deve ser dirimida à luz da jurisprudência que aqui se consolidou antes de advento do Marco Civil da Internet, ou seja, bastando que se comprove a ciência inequívoca do conteúdo ofensivo pelo provedor, sem sua remoção em tempo razoável, para que este se torne corresponsável pela reparação dos prejuízos suportados pelo ofendido. Entrando agora na análise crítica do julgado, 3 decisões importantes merecem atenção. A primeira, a corresponsabilidade do provedor, o Facebook. A segunda, a não descaracterização de material pornográfico apenas pela ausência de nudez total. E a terceira, o fato de o rosto da vítima não estar evidenciado nas fotos de maneira flagrante ser irrelevante para a configuração dos danos morais. Com relação à corresponsabilidade do provedor, esta decisão encontra respaldo no artigo 927 do Código Civil, que expressa que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Tendo em vista que a vítima solicitou por mais de 50 vezes diretamente ao Facebook, por meio de ferramenta de comunicação disponibilizada aos usuários de seus serviços, a remoção da fotografia em questão, sempre sem ser atendida. Está correta a decisão de responsabilizar civilmente e impugnar ao Facebook o pagamento de indenização pela configuração de danos morais à altura. Além disso, como dito antes, mesmo que o ato ilícito não tenha sido realizado pelo Facebook, este praticou um ato omissivo perante a conduta criminosa. Portanto, a atitude da rede social também violou o direito e agravou os danos à vítima. O artigo 186 do Código Civil embasa esse posicionamento ao afirmar que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Quanto às decisões dos tópicos 2 e 3, ambas são de extrema relevância no que tange à proteção dos direitos de personalidade. Ao refutar o posicionamento do Tribunal de Origem, que entendeu não existir material pornográfico no caso em questão pela ausência de nudez total da vítima e pelo fato do seu rosto não ter sido flagrantemente mostrado, a turma do STJ agiu de acordo com o que elenca os artigos 20 e 21 do Código Civil, o 20 protegendo o direito à imagem e o 21 protegendo a vida privada da pessoa natural. Especialmente tópico 3, a decisão que ele carrega é muito importante para a proteção do direito de personalidade das vítimas da pornografia de vingança. Isso pois, quem é exposto nesse tipo de material sabe ser sua imagem, sua vida privada e sua honra sendo violadas, podendo promover ações que cessem esse tipo de violência, como bem elenca o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em conclusão, a partir de todo o exposto, o grupo é favorável a todas as decisões tomadas em consequência do julgado do recurso especial em questão.